E claro, vamos falar de Lulinha porque é o assunto do dia e quiçá da campanha eleitoral nesse momento. O presidente Lula foi aconselhado essa semana a defender publicamente que seu filho mais velho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e também seu ex-chefe de gabinete, seu braço direito, Marco Antônio Ribeiro Marcola, prestem depoimento à Polícia Federal, caso sejam convocados. Importante ressaltar, porque a Polícia Federal ainda não sabe se haverá esses depoimentos e ainda não marcou data. O objetivo é fazer uma demonstração pública da parte de Lula de independência das investigações e municiar a militância petista com o argumento de que o presidente não tem relação com eventual tráfico de influência. Além disso, Lula, assim, reforçaria um discurso de independência da Polícia Federal e tentaria afastar a sua imagem de uma eventual atuação irregular do filho e do amigo. Tentar, porque a avaliação mesmo é pessimista dentro da campanha à reeleição. Eles dizem que é muito difícil dissociar Lula do filho e do ex-chefe de gabinete. Segundo relatos feitos a nós aqui do Bastidores CNN, a ideia é de que a declaração do presidente seja feita em uma entrevista. Até terça-feira, mais conhecida como ontem, Lula não havia ainda decidido se faria essa declaração. Foi um conselho dado a ele. O assunto tem sido discutido pelo presidente com seu núcleo duro nos últimos dias, diante do agravamento das suspeitas contra ambos. Lula, por exemplo, ontem teve uma conversa com Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro da sua campanha. A Polícia Federal deve convocar em breve Lulinha e Marcola para prestarem depoimentos oficiais, mas ainda não há data firmada. Em reservado, Lula tem manifestado pesar pelas suspeitas sobre ambos. O que alguns auxiliares petistas me disseram hoje, que uma eventual participação de Lulinha ele até esperava, mas não um envolvimento tão grande do ex-chefe de gabinete com a lobista Roberta Luxinger, até porque Marcola, naquela nota pública, fez referência a recursos que ele recebeu de Roberta Luxinger, que ele se referiu a eles como empréstimo, mas não que haveria joias ou muito menos uma relação de amizade. A campanha à reeleição reconhece que hoje os episódios representam o maior calcanhar de Aquiles para a campanha à reeleição e que por isso a estratégia será também de tentar reforçar o discurso sobre o envolvimento do candidato do PL, Flávio Bolsonaro, com o Banco Master, ou seja, se tiraram esqueletos do meu armário, tirarei esqueletos do armário do meu adversário. Essa é a estratégia das duas campanhas nesse momento. A estratégia inicial era pautar o debate eleitoral da parte de Lula por um comparativo das gestões em economia e social entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Só que esses episódios recentes, que pegaram em cheio o núcleo duro de Luiz Inácio Lula da Silva, devem levar a uma discussão mais focada na questão da corrupção. A Polícia Federal apura a atuação de Luxinger com Marcola e com Lulinha e de que forma ela abriu portas no governo federal, isso no setor de tecnologia, no Ministério da Saúde e até mesmo no gabinete do presidente, para uma figura conhecida aqui de Brasília, Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS. Uma das suspeitas da Polícia Federal é que o grupo pode ter articulado a compra de medicamentos à base de cannabis sem a realização de licitação. Em uma das frentes da apuração, a corporação encontrou uma conversa em que Marcola recebe de Luxinger um modelo de um contrato dessa natureza com o Ministério da Saúde, que não chegou a ser efetivado, mas que houve a negociação. A polícia também encontrou uma mensagem que aponta que Luxinger comprou joias de diamante para Marcola avaliadas em R$ 9.000. Esse é o objeto de um dos 3 inquéritos que foram abertos no Supremo Tribunal Federal, que tem Lulinha como um dos alvos e que apura os crimes de corrupção e tráfico de influência. O possível envolvimento do filho do presidente, por sua vez, surgiu após a revelação de uma viagem a Portugal que Lulinha fez ao lado do careca do INSS e que teria sido custeada pelo lobista. O filho do petista justificou que a viagem serviu para avaliar negócios na área da cannabis medicinal. Eu vou chamar ele Jonas Maia, porque ele, Jonas Maia, tem apurado esse caso desde as primeiras horas do dia. Ele está bastante em cima dessa história. Porque, de acordo com a Polícia Federal, né, Jonas, Roberta Luxinger
tinha uma aparente autorização para falar em nome de Lulinha, ou seja, ela era uma preposta, como a gente chama, nas investigações. Isso é muito grave, porque ela, com uma ligação com o careca do INSS, atuando como uma preposta do filho do presidente da República, isso mostra que a vinculação não era apenas uma amizade. A gente está falando de negócios. É isso, Uribe, ótima tarde para você, para quem está acompanhando a gente. Você falou agora há pouco aí que é um assunto que vai colocar em xeque a campanha dos dois lados, vai estar na mesa dos candidatos e vale lembrar que está só no começo essa investigação da Polícia Federal e a cada dia surgem novos desdobramentos. Um deles é esse da mensagem encontrada pela Polícia Federal no celular da empresária apontada como lobista, Roberta Luxing, em que ela se apresentaria como alguém responsável por esse grupo que faria negócios com o governo federal. Vou até abrir aspas para o que está na mensagem, conteúdo revelado pelo jornal Estado de São Paulo, confirmado pela CNN Brasil, no relatório da Polícia Federal. Diz o seguinte: a Roberta afirmou diretamente ser uma representante de Lulinha, abre aspas. Eles sabem o que eu sou. Eu sou o Fábio, afirmou quando estava com um interlocutor participando de uma prospecção de negócios junto ao governo federal. Esse celular da Roberta Luxing, ele foi apreendido no fim do ano passado, durante aquela operação sem desconto das fraudes no contra-cheque de aposentados e pensionistas do INSS. Tudo aquilo, então, começou a ser analisado e agora, depois de tanto tempo, a Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal conteúdo e pediu a abertura de 3 inquéritos separados por conta desse suposto tráfico de influência, também corrupção e apontando aí um grupo entre a Roberta Luxing, lobista, elo com o Lulinha, que é o filho mais velho do presidente da República, e também com as mensagens encontradas dela com o então chefe de gabinete do presidente da República, o Marco Aurélio Ribeiro, conhecido como Marcola. Nesse relatório da Polícia Federal, tratando dessa mensagem dela falando que ela era o Fábio, a PF coloca o seguinte: que aparentemente Roberta tinha autorização para agir em nome dele. Dele quem? O Fábio Luiz Lula da Silva. E nessa investigação, a gente está detalhando aqui todos os dias no Bastidores CNN o que a Polícia Federal está colocando aí, começando a investigar e analisando todas essas mensagens nesse quebra-cabeça. Desde 2023, essas mensagens já estão sendo analisadas nesse período, nessa linha do tempo, para entender: houve reunião, com quem houve reunião e se os contratos foram fechados com base nessas reuniões, porque esse era o objetivo, em tese, apontado pela Polícia Federal. Usar a influência dela no governo federal, usar a influência do filho do presidente, a influência do chefe de gabinete do presidente da República para empresas parceiras. Uma delas, inclusive, no setor de tecnologia da informação, a CNN levantou, tem contratos, no plural, no valor de 55 milhões de reais com o governo federal, em diversos ministérios. E há, inclusive, investigação contra o dono dessa empresa ligado ao Lulinha, segundo a investigação da Polícia Federal. Então, uma ponta está ligando a outra e a Polícia Federal está tentando fechar todo esse novelo em relação a todas essas investigações. Começando lá da questão dos produtos à base de canabidiol, em que o careca do INSS, o Antônio Camilo Antunes, queria expandir o mercado dele para todo o Brasil, colocando o produto dele dentro do SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, uma ponta ligando a outra e a investigação da Polícia Federal está avançando nesses sentidos. Se contratos foram firmados, e aí sim caracterizaria o tráfico de influência e a corrupção consumada, ativa e passiva. Sobre esse trecho da Roberta Luxing, o advogado dela disse hoje para a gente, o Roberto Pódiva, o seguinte: esses vazamentos descredibilizam as investigações e ofendem as pessoas. Já está mais do que na hora de o Ministério da Justiça tomar uma atitude quanto a tais fatos. Já o advogado de Lulinha nega que a Roberta tivesse qualquer tipo de aval do empresário para agir em nome junto ao governo federal e afirma que a Roberta era uma das melhores amigas da esposa de Lulinha. A gente vê aqui, para finalizar, Uribe, até uma mudança na estratégia e na versão da defesa do Lulinha, que até anteontem estava dizendo que não poderia atestar a veracidade dessas mensagens. Uribe. Uma coisa palpável que a gente pode ver nessas investigações, de que a relação
da Roberta Luxinger com Marcola e Lulinha era uma relação maior do que uma amizade. Era uma relação de negócios. Isso está claro. Agora, Elijonas, você foi no ponto certo. Tráfico de influência, tudo indica que houve. A questão é corrupção consumada. Esse contrato foi levado adiante? Foi fechado pelo governo federal? Se não, corrupção nós ainda não temos, mas temos o tráfico de influência. Eu quero te ouvir. Como é que o PT está vendo a escalada do caso Lulinha em meio à campanha eleitoral? Boa tarde, agora com calma, Débora e Yuri. Olha, quando a gente conversa com os petistas, a conversa quando é mais aberta, eles tentam minimizar, dizem que no caso essas investigações não atingem o candidato, mas o filho do candidato. E claro, estão usando o caso Vorcaro para tentar rebater e colocar todo mundo no mesmo nível, na mesma página, no tema da corrupção. Então, eles dizem que no caso Vorcaro, o próprio candidato, que é o Flávio Bolsonaro, está diretamente envolvido. Mas outros petistas já mostram uma certa apreensão com esse caso e com essa escalada, porque são muitas novidades, ninguém sabe o que pode acontecer no dia seguinte, aonde essa investigação pode parar, qual vai ser a próxima revelação. E dizem que o que causa maior constrangimento no Palácio do Planalto, mais do que o caso do Lulinha, é o caso do Marcola. Porque o Lulinha é filho do presidente da República, mas não teria esse acesso tão próximo ao Palácio do Planalto como o próprio chefe de gabinete do presidente da República. E, obviamente, o Flávio Bolsonaro está aproveitando esse episódio para conectar com o caso do INSS e, portanto, fazer uma conexão por tabela com os eleitores mais idosos, 60 a mais, que é um foco de campanha tanto do Lula quanto do Flávio Bolsonaro. Quando a gente dá uma olhada nas redes sociais do Flávio Bolsonaro, nas mensagens de campanha ou nos vídeos que ele grava no YouTube, por exemplo, tem muito essa pegada de dizer que o caso do Lulinha remete ao caso do INSS. Então ele falou outro dia, por exemplo, que uma senhora de 78 anos que não conseguia comprar o remédio por conta da questão da máfia do INSS. Fala sobre uma suposta ligação, usando o suposta, sempre tomando esse cuidado para não ser processado. Suposta ligação umbilical com o chefe de gabinete do presidente da República. A questão do Marcola também tem sido muito utilizada por Flávio Bolsonaro e pelos seus aliados nas redes sociais para mostrar que o caso escalou até o gabinete do presidente da República. Porque o Marcola era aquela pessoa que ficava com o celular que o presidente utilizava. Ele fazia, de certa forma, a seleção de quem ia falar ou não ia falar com o presidente. Tudo passava, de certa forma, por uma pessoa da estrita confiança do presidente da República. Os petistas sempre ressaltam que não há nada comprovado contra o Marcola, que ele pagou a dívida que ele contraiu, mas dizem que, no mínimo, foi algo absolutamente inadequado e perigoso do ponto de vista político manter esse tipo de relação com Roberta Luxinger, que é lobista. Uma relação que cada vez fica mais clara, era uma relação de intimidade, que envolvia presentes, envolvia uma relação de intimidade, inclusive com outros momentos, inclusive de frequentar a casa um do outro. No caso agora também, no caso da campanha do Flávio, aproveitando essa escalada, colocaram o vice Alfredo Gaspar para ter mais protagonismo, uma vez que ele foi o presidente da CPMI do INSS, que foi quem deu origem a essa investigação no Congresso Nacional. A gente tem dado aqui novas notícias dessas investigações sobre o Lulinha praticamente todo dia. E, naturalmente, a campanha do presidente Lula já está em alerta para possíveis vazamentos que venham de dentro da Polícia Federal, Caio? Isso, Márcio. Boa noite, Jussara, boa noite a todos. Márcio, neste momento, ontem a gente falou aqui da estratégia política, tanto do governo quanto do Partido dos Trabalhadores nessa eleição, em relação a esse caso Lulinha, e agora a gente tem uma estratégia jurídica que está sendo colocada em curso, tanto pela campanha do presidente Lula, quanto pelo próprio governo. E isso significa identificar ou tentar identificar toda a cadeia de custódia desses dados, desses relatórios, dessas trocas de mensagens, de todos esses sigilos que foram quebrados por parte do Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha. Então há uma pressão, há um pedido, há uma demanda formalizada, inclusive, para que tanto a Polícia Federal quanto o Ministério da Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal identifique todos os agentes públicos que tiveram acesso a esses documentos e a esses relatórios, justamente para se chegar aos vazadores ou ao vazador. Por quê? Porque cada dia está tendo uma novidade.
né, Márcio? Você vê que domingo teve o caso das joias, aí agora tem esse caso de que ela falou em nome do presidente Lula. Todo dia está tendo vazamentos relacionados ao Lulinha. Então, a estratégia jurídica é tentar fechar essa torneira. E aí, o ministro da Justiça, o Wellington, ele vira uma peça crucial nesse processo todo. Ele já vem sofrendo muita pressão. Eu tenho a informação de que o próprio presidente Lula, não que pediu, não teria pedido um favorecimento, um privilégio. Ele disse, como ele tem dito, né, que se tiver que investigar, investigue, mas também não precisa ficar abaixo da lei e que é necessário conter os vazamentos sobre todos os lados. Então tem ali quase que uma simbiose do governo com a campanha para identificar quem vaza e para que o ministro da Justiça tome as devidas providências, porque se for assim, até os próximos 60 dias, né, até o segundo turno, todo dia vai ter uma agenda negativa sobre o Lulinha e, consequentemente, impactando negativamente a campanha e a reeleição do presidente Lula. O presidente Lula se encontrou agora à noite com Marco Aurélio de Carvalho, advogado de seu filho Lulinha, no Palácio da Alvorada. Exatamente onde está a repórter Thaisa Medeiros, e é com ela que eu volto a conversar ao vivo. Thaisa. É isso, Márcio. Esse encontro aconteceu por volta das 7h15 da noite. Marco Aurélio de Carvalho, advogado de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula, esteve aqui no Palácio da Alvorada. Informação confirmada por mim e pelo colega Danilo Moliterno. Vale a gente dizer que essa reunião aconteceu no horário em que, segundo a agenda do presidente da República, ele estaria comparecendo a um evento, a cerimônia de posse de Luiz Felipe Salomão, novo presidente, novo ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Mas ele não foi a esse compromisso. Quem foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, e Lula esteve aqui, ficou no Palácio da Alvorada, então, no momento em que chegou o Marco Aurélio para essa reunião. Então, ele que é coordenador da campanha de Lula em São Paulo, vale a gente dizer, então, que ele tem essa atuação também dentro do partido e que, segundo as fontes, segundo os interlocutores da campanha, essa reunião hoje teria sido justamente sobre esse assunto, sobre tratativas da campanha no Estado. Inclusive, outros membros da campanha estariam juntos nessa ocasião, segundo essas fontes ouvidas pela CNN. O advogado, que tem um tom combativo, é conhecido por essa postura, ele que está atuando então na defesa de Lulinha em relação à investigação que é conduzida pela Polícia Federal. Lulinha, a gente lembra, ele é investigado por tráfico de influência e corrupção. Um dos inquéritos trata sobre sua atuação no Ministério da Saúde, especificamente sobre liberação de remédios à base de cannabis, e o outro sobre liberação de contratos ali na data prévia, contratos que eram assinados por uma mesma empresa e que teriam tido vantagem, segundo a linha de investigação, por conta de Lulinha. É isso que a PF segue apurando. Então, esse é o advogado que representa ele, mas, segundo as fontes, essa reunião foi para tratar de campanha. Volto com você. Muito obrigado, Thaisa Medeiros, que falou com a gente direto de Brasília. Fundamental colocar nessa conversa o nosso analista de política, Caio Junqueira. Caio, que interpretação a gente pode fazer desse encontro neste momento das investigações? Vamos lá, Márcio. Bom, primeiro que o Marco Aurélio, ele é muito mais que um advogado, né? Ele é inclusive um dos coordenadores da campanha à reeleição do presidente Lula, né? Ele é uma das lideranças daquele grupo de advogados prerrogativas, que em 2022 ajudou a selar ali a união entre o presidente Lula e o Geraldo Alckmin. Enfim, ele perpassa um pouco o papel de mero advogado, um estrategista, um coordenador, um petista, vamos dizer assim, muito próximo à família do presidente, inclusive as mulheres, a primeira-dama, muito amiga da mulher do próprio Marco Aurélio. Tudo isso para dizer que isso significa que não se trata apenas de uma reunião meramente sobre estratégias jurídicas, mas sobre estratégias políticas também, no momento em que o Palácio do Planalto, a cada dia que acorda, vê um novo vazamento, uma nova denúncia contra o Lulinha, egresso aí de relatórios elaborados pela Polícia Federal que apontam ali, têm apontado essas ligações, muito suspeitas do Lulinha com a amiga, que é meio sócia, que tinha uma ligação com esse chefe de gabinete do presidente da República, com Marcola, que por sua vez ali, todos ali tendo uma ligação com o careca do INSS. Então, essa reunião, ela ocorre nesse momento. A gente já está mais ou menos no 5º dia seguido de denúncias a partir de vazamentos reiterados que vem acontecendo. Eu disse aqui na minha primeira entrada a preocupação, porque você imagina vazamento
Todo dia, vazamento, vazamento, vazamento. Daqui a pouco é o primeiro turno, daqui a pouco tem segundo turno e continua a ter vazamento com informações sérias, né? Não estou questionando o vazamento, mas o que tem no vazamento e nos vazamentos é algo sério, passível de investigação. Então, toda aquela ideia do PT, que ficou muito animado, vamos dizer assim, com o caso da Arqui Rocha contra o Flávio Bolsonaro, o petismo, o Palácio do Planalto perdendo essa bandeira de campanha, de apontar que o corrupto não é o PT, mas é o Flávio Bolsonaro, porque agora está maçante ali o nível de informações novas e suspeitas diariamente, quase que diariamente, contra o Lulinha. Então essa reunião acontece dentro desse contexto, Márcio.